O caminho de Deus para a abundância e prosperidade, Salmo 45. Meu coração transborda com um bom tema, recito minha composição a respeito do Rei, minha língua é uma caneta pronta para escrever. Você é mais bonito do que os filhos dos homens, a graça é derramada em seus lábios, é por isso que Deus o abençoou para sempre. Cinja sua espada em sua coxa, ó poderoso, com sua glória e sua majestade. E em tua majestade, cavalga com prosperidade através da verdade, humildade e retidão, e a tua mão direita te ensinará coisas maravilhosas. Suas flechas estão afiadas nos corações dos inimigos do rei, os povos caem sob ti. O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre, um cetro de justiça é o cetro do seu reino. Você ama a justiça e odeia a maldade, é por isso que Deus, seu Deus, ungiu você com o óleo da alegria mais do que seus companheiros. Todas as tuas vestes são perfumadas com mirra, aloés e cássia, dos palácios de marfim, com os quais te alegra rama. As filhas dos reis estão entre suas honradas esposas, à sua direita está a rainha dourada de Ofir. Ouça, ó filha, considere e incline seu ouvido. Esqueça-se também do seu povo e da casa de seu pai, assim o rei desejará muito a tua beleza, porque ele é o seu senhor, adore-o. E a filha de Tigr virá com um presente, os ricos do povo buscarão seu favor. A filha real é toda gloriosa no palácio, suas vestes são tecidas com ouro. Ela será trazida ao rei em vestes de várias cores, as virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas a você. Com alegria e regozijo eles serão trazidos, eles entrarão no palácio do rei. No lugar de seus pais estarão seus filhos, a quem você fará príncipes sobre toda a terra. Farei com que o teu nome seja lembrado de geração em geração, é por isso que o povo te louvará para todo o sempre. Hoje vamos explorar os ensinamentos do Salmo 45 e sua mensagem sobre a grandeza de Deus e como suas bênçãos podem trazer abundância e prosperidade para nossas vidas. Descobriremos as promessas que vêm de seguir a Deus e seu caminho, e como essas promessas podem levar à riqueza e segurança. Vamos começar abrindo nossos corações e mentes para a sabedoria de Deus e apreciando o poder que Ele pode trazer para nossas vidas. Vamos mergulhar nas palavras ricas e significativas do Salmo 45. Este salmo é uma poderosa e poética canção de amor que fala sobre a beleza do amor e o desejo de uma conexão mais profunda com o nosso Criador. É um chamado a celebrar o amor de Deus e a alegria de estar em relação com Ele. Ao lermos e meditarmos nas palavras deste salmo, que nossos corações se encham de admiração e nossas almas se elevem em adoração. Vamos nos abrir para as profundas verdades e promessas do Salmo 45 enquanto procuramos aprofundar nosso amor por Deus e nossa compreensão de seu amor por nós. O Salmo 45 é um salmo do livro dos Salmos, que é um livro da Bíblia hebraica e do Antigo Testamento cristão. É tradicionalmente atribuído aos filhos de Corá e é classificado como um salmo de entronização, o que significa que descreve a entronização de Deus como o Rei. O Salmo 45 é um salmo belo e poderoso, rico em tema, linguagem e estrutura literária. Um dos temas principais do salmo é a realeza de Deus. O salmista descreve o rei como guerreiro e marido, e fala de sua beleza e do esplendor de seu reino. Esse tema é reforçado pelo uso de linguagem e imagens reais em todo o salmo, como o uso da palavra rei e frases como o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Outro tema importante no Salmo 45 é a retidão e a justiça de Deus. O salmista fala sobre como o rei defende a justiça e governa com equidade. Esse tema também é reforçado pelo uso de palavras e frases como retidão e justiça. A linguagem do salmo também é impressionante e poderosa. O salmista usa imagens ricas e vívidas para transmitir a beleza e o esplendor do rei, usando frases como a graça de seus lábios e o esplendor de suas vestes. O salmista também usa repetição e paralelismo para enfatizar temas e ideias-chave. Em termos de estrutura literária, o Salmo 45 é escrito na forma de um acróstico hebraico, com cada verso começando com uma letra sucessiva do alfabeto hebraico. Essa estrutura acrescenta um elemento de simetria e ordem ao salmo e pode ter sido usada para facilitar a memorização e a recitação. No geral, o Salmo 45 é um salmo belo e poderoso, rico em tema, linguagem e estrutura literária. É um hino de louvor a Deus como Rei do Universo e um lembrete de sua retidão e justiça. Acredita-se que o Salmo 45 tenha sido escrito durante o tempo da monarquia israelita, possivelmente durante o reinado de um rei específico. A ênfase do salmo no rei como guerreiro e marido, bem como o uso de linguagem e imagens reais, sugere que provavelmente foi escrito para celebrar o reinado de um rei específico ou para exaltar as virtudes da monarquia israelita em geral. O papel da realeza no antigo Israel era central para a vida religiosa e política dos israelitas.
O rei israelita era visto como o representante escolhido de Deus na terra, designado para governar em seu nome. O rei era responsável por liderar os israelitas na batalha e administrar a justiça. Ele também tinha que respeitar os padrões religiosos e morais da comunidade israelita. A monarquia israelita foi estabelecida durante o período dos juízes, por volta de 1020 a.C., depois que os israelitas conquistaram Canaã, e durou até a conquista babilônica em 586 a.C. A monarquia israelita teve seus altos e baixos, e nem todos os reis eram justos, mas o ideal de um rei justo sempre esteve presente. O Salmo 45, com sua celebração do rei como guerreiro e marido, e sua ênfase na retidão e na justiça, reflete os ideais religiosos e políticos da monarquia israelita. O uso do salmo de linguagem e imagens reais e sua ênfase no papel do rei como representante escolhido de Deus na terra enfatiza a centralidade da realeza no antigo Israel. Deve-se mencionar que o Salmo 45 é um salmo real, que é um tipo de salmo que exalta as virtudes do rei e do reino e celebra a coroação do rei, a ascensão ao trono ou a vitória militar. Esses salmos não eram usados apenas no contexto do culto, mas também na propaganda política, para reforçar a legitimidade do rei e de seu reinado. O Salmo 45 é frequentemente interpretado como uma alegoria da relação entre Deus e seu povo ou como uma profecia messiânica. O salmista descreve o rei como um ungido de Deus, adornado com esplendor e sentado em um trono de glória. O rei também é retratado como um guerreiro que vence seus inimigos e sai vitorioso na batalha. Essa imagem é frequentemente entendida como simbolizando o reino de Deus sobre seu povo e sua proteção e provisão para eles. Além disso, o salmo inclui linguagem e imagens reminiscentes da profecia messiânica, como o rei sendo o Deus supremo e tendo uma dinastia eterna. Isso levou alguns estudiosos a interpretar o salmo como uma referência a um futuro Messias que trará a salvação e governará o povo de Deus. Alguns estudiosos também interpretam o Salmo 45 como uma profecia messiânica, que é uma predição da vinda do Messias. Eles veem a descrição do rei no Salmo como uma profecia de Jesus Cristo e a noiva como a Igreja. Essa interpretação se baseia na ideia de que o Salmo fala do reinado eterno do rei e de ser o ungido de Deus, atributos também atribuídos a Jesus Cristo no Novo Testamento. Pode ser visto como um chamado para viver uma vida de fidelidade e confiança nele, e uma promessa de que aqueles que o fizerem serão recompensados. Como profecia messiânica, prediz a vinda de um Salvador ou Messias, que trará consigo riqueza, prosperidade e abundância. Isso é muito significativo na teologia judaica e cristã. Na teologia judaica, esta profecia é importante porque fala da vinda de um Messias que trará consigo redenção e prosperidade. Na teologia cristã, esta profecia fala de Jesus Cristo, o Salvador do mundo e seu sacrifício na cruz. Ambas as religiões reconhecem a verdade e a importância desse salmo e o usam como fonte de força e orientação. O título deste salmo é para o músico-chefe. Defina como lê Lillis. Contemplação dos filhos de Coré. Uma canção de amor. Esses filhos de Coré eram levitas, da família de Coate. No tempo de Davi, parece que eles serviam no aspecto musical da adoração no templo, 2 Crônicas 20 versículo 19. A frase septo de Lillis pode se referir à beleza geral da composição, da melodia ou até mesmo de um instrumento de 6 cordas conhecido como shushanim, a tradução literal do hebraico. De forma indireta, este salmo aponta para o Natal, o nascimento de Cristo é a vinda do grande guerreiro e do grande rei. Também do amante, o noivo, cuja beleza supera a do homem. Mas não apenas o noivo como amante, o desejado, o noivo também que dá fruto, o pai dos filhos que ainda nascerão. A glória do rei. Pronto para escrever este salmo. Meu coração transborda com um bom tema, recito minha composição a respeito do rei, minha língua é uma caneta pronta para escrever. Meu coração transborda com um bom tema, o tom deste salmo é um bom tema. Há um sentimento de alegria e celebração em todo o salmo. No entanto, essas palavras também sugerem que o salmista teve um senso de inspiração ao escrever isso, como se o tema certo estivesse fluindo através dele. O Salmo 45 para 1 diz: Meu coração transborda com um belo tema, dirijo meus versos ao rei, minha língua é como a pena de um escritor pronto. Este versículo fala da profunda devoção do orador ao rei e da alegria com que escrevem sobre ele. Ele fala sobre a importância de louvar a Deus e a expressar amor por ele em palavras e ações. É um lembrete para nós de que nossa fé deve se expressar em ação e que devemos nos esforçar para honrá-la e louvá-la. A linguagem desse verso é tão incomum que alguns comentaristas acreditam que o poeta reivindica inspiração especial.
É uma coisa triste quando o coração está frio com matéria boa, e pior quando está quente com matéria ruim, mas incomparavelmente bom quando um coração quente e matéria boa se encontram. Eu recito minha composição a respeito do rei. A ideia é que este salmo fala do rei, ou que é dirigido ao rei. Ele celebra um casamento real, mas não há lugar certo para vinculá-lo a um rei específico na casa real de Davi. Muitos comentaristas mais antigos consideram o casamento de Salomão com a princesa do Egito, mas isso não é certo. Ao mesmo tempo, o próprio texto do Salmo e a forma como o Novo Testamento cita esse Salmo nos obrigam a considerar seu tom geral e muitas de suas linhas específicas ao falar do Rei Supremo, Jesus, o Messias. Por sua linguagem e seu título, uma canção de amor, o Salmo também se enquadra claramente na categoria de versos literais do casamento, mas sem dúvida fala de Cristo. Isso é prova suficiente de que um nível de significado não exclui necessariamente o outro. Devemos, portanto, assumir que o poeta está falando de um rei judeu específico, cuja identidade é desconhecida, mas que ele também está olhando para frente e para cima para aquele rei prometido ideal cujo reinado perfeito e eterno foi prefigurado pela monarquia judaica. A beleza, majestade e poder do rei consorte. Você é mais bonito do que os filhos dos homens, a graça é derramada em seus lábios. É por isso que Deus o abençoou para sempre. Cinja sua espada em sua coxa, ó poderoso, com sua glória e sua majestade. E em tua majestade, cavalga com prosperidade através da verdade, humildade e retidão, e a tua mão direita te ensinará coisas maravilhosas. Suas flechas estão afiadas nos corações dos inimigos do rei, os povos caem sob ti. Esta seção do Salmo é uma canção de louvor a Deus, descrevendo-o como o mais belo dos filhos dos homens e como tendo um suprimento infinito de graças e bênçãos. É um lembrete para sermos humildes e obedientes a seus mandamentos e usarmos a força e o poder de Deus para lutar pela verdade, justiça e retidão no mundo. Além disso, é um lembrete de que Deus está conosco em todas as nossas batalhas e devemos recorrer a Ele em busca de ajuda e orientação. Você é mais bonito que os filhos dos homens, assim começa uma descrição poética e poderosa do rei, louvando-o e exaltando-o por quem ele é e pelo que faz. O salmista começa simplesmente notando a beleza do rei, dizendo que ele é mais belo que todos os outros. Este monarca é mais bonito do que os filhos dos homens. A nota de excelência sobre-humana é tocada desde o início. Acreditamos que a ênfase aqui está no caráter do Messias, na beleza de sua natureza e personalidade. O versículo 2 de Isaías 53 diz que o Messias não era notável por sua aparência física ou beleza. Concluídos em Jesus Cristo, podemos dizer que nunca houve ser humano mais belo do que Jesus de Nazaré. Sua alma era como uma pérola rica em uma casca áspera, como o tabernáculo, pelos de cabra por fora, mas ouro por dentro. A graça derrama-se em teus lábios, a beleza do rei estende-se às suas palavras, cheias de graça. Seus lábios abençoados pela graça falam palavras graciosas. Foi maravilhosamente verdadeiro para Jesus Cristo. Em seus primeiros anos, foi dito, assim todos testemunharam a ele e se maravilharam com as palavras graciosas que saíram de sua boca. Lucas 4 versículo 22. Até os adversários de Jesus diziam, nunca ninguém falou como este homem. João 7 versículo 46. Sua palavra instrui os ignorantes, resolve dúvidas, conforta os enlutados, recupera os ímpios, silencia adversários, cura doenças, controla os elementos e ressuscita os mortos. Portanto, Deus o abençoou para sempre, na beleza de seu caráter e na graça de suas palavras, o rei desfruta da bênção de Deus e a desfruta para sempre. A frase, portanto, Deus também sugere que existe um aspecto ou dimensão da divindade que não está incluído no rei referido neste salmo. Existe um aspecto ou dimensão de Deus que lida com ele e o abençoa. Cinja sua espada em sua coxa, ó poderoso, o rei é bonito de caráter e fala palavras graciosas, mas não tem nada a ver com um homem gentil ou efeminado. Este rei é um homem de guerra, um homem poderoso armado com uma espada. A redação deste salmo é provavelmente a fonte de parte da redação da descrição de João de Jesus voltando em triunfo em Apocalipse 19, versículos 11 a 16. Serenidades, títulos de excelência e alteza de nossos companheiros mortais, que são apenas duplos para a glória vã. Jesus é o mais verdadeiro dos heróis. A adoração do herói, apenas no caso dele, é louvável. Ele é poderoso na salvação, poderoso no amor. Em tua majestade, cavalga próspero pela verdade, humildade e retidão, o rei é cheio de majestade e bênção, mas não principalmente por conquista e poder. Ela flui de sua verdade, sua humildade e sua justiça.
esplendor e majestade falam de suas vitórias passadas e da expectativa confiante de vitórias adicionais cada vez que ele marcha à frente de suas tropas. Pois não obtiveste nem queres administrar o teu reino por engano ou violência e injustiça, como frequentemente fazem os príncipes da terra, mas com verdade e fidelidade, com mansidão e mansidão para com o teu povo e para com todos aqueles que se submetem a ti. Sua mão direita lhe ensinará coisas impressionantes. No pensamento do antigo Israel, a mão direita falava da força e habilidade de uma pessoa, porque a maioria das pessoas é destra. Isso significa que o exercício da força e habilidade do rei o ensina e ensina coisas impressionantes. Aplicar isso a Jesus Cristo pode parecer estranho. Podemos nos perguntar que coisas impressionantes Jesus aprendeu com sua própria mão direita. Hebreus 5:8 diz de Jesus que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus aprendeu a prática da obediência na ardente prova de seu próprio sofrimento. Foi um exercício de sua força e habilidade, e uma das coisas incríveis que ele aprendeu. Suas flechas estão afiadas nos corações dos inimigos do rei. As armas do rei são muitas. Ele não só tem uma espada, mas também flechas afiadas, prontas e lançadas contra seus inimigos. Seu poder traz o mundo à submissão. Os povos caem sob ti. Jesus atira suas flechas no coração, e elas são afiadas, prontas e capazes de perfurar. Os convertidos de Pedro ficaram com o coração partido, e os ouvintes de Estevão foram tocados no coração, Atos 2 versículo 37 e Atos 7 versículo 54. Essas flechas são ditas no plural porque, se há flechas de convicção, flechas de justiça, flechas de terror, também há flechas de misericórdia, flechas de consolação. Se há flechas que matam o pecado, também há flechas que matam o desespero, que também é pecado, e como há flechas que atingem e matam nossas esperanças carnais, há outras flechas que efetivamente destroem nossos medos pecaminosos, e todas essas flechas são afiadas nos corações dos inimigos do rei, não há uma sequer cega em toda a aljava. Deus louva o Messias, o Rei, como Deus. O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Um cetro de justiça é o cetro do seu reino. Você ama a justiça e odeia a maldade. É por isso que Deus, seu Deus, te ungiu com o óleo da alegria mais do que seus companheiros. Esses versículos nos lembram que o reino de Deus é eterno e que Ele é o governante justo e virtuoso. Fala do amor de Deus pela justiça e de seu ódio à injustiça, e nos lembra que devemos nos esforçar para fazer o que é certo aos seus olhos. Também nos é dito que Deus abençoará aqueles que o seguirem com alegria e alegria, além de nossos pares. É um lembrete poderoso do amor e da graça de Deus e um chamado para viver uma vida de obediência e fidelidade a Ele. Teu trono, ó Deus, é para todo o sempre, o Rei é louvado e exaltado como Deus. A descrição dos versículos 2 a 5 do Salmo 45 poderia se aplicar a um homem notável que, no entanto, era apenas um homem. Conforme a descrição continuava, ela se referia claramente ao próprio Rei como Deus, sentado em um trono eterno. O escritor de Hebreus explicou como essas palavras se aplicam especificamente a Jesus, Hebreus 1, versículos 8 a 9. Ele observou não apenas que essas palavras dizem que Jesus é o Deus eternamente entronizado, mas também que Deus, o Pai, o considera como tal. O autor de Hebreus explicou que profeticamente os filhos de Corá nos deram as palavras que Deus Pai falou a Deus Filho. Mesmo os antigos tradutores judeus consideravam essas palavras como referindo-se ao Messias. A fidelidade da Septuaginta pré-cristã em traduzir esses versículos sem modificação é muito impressionante. Desde os tempos mais remotos, foi considerado definitivamente messiânico, e isso por expoentes judeus e cristãos. Um cetro de justiça é o cetro de seu reino, o governo deste rei não se baseia em mera agressão e conquista, não é simplesmente uma questão de ser capaz de fazer o certo. Seu reino é fundado na justiça, tanto que o símbolo de sua autoridade, um cetro, é a própria justiça. Você ama a justiça e odeia a maldade, a justiça de seu reino vem do caráter do rei. É o resultado natural de seu amor à justiça e seu ódio à iniquidade. Ele não precisa trabalhar duro para tornar seu reino justo, está em sua natureza e em seu caráter. É por isso que Deus, o seu Deus, os ungiu com o óleo da alegria, por causa de sua grande justiça, o rei Messias recebe uma bênção de Deus. Ele é abençoado com o óleo da alegria, ele está feliz e satisfeito, e isso mais do que qualquer outro, mais do que seus companheiros. Ele é um rei ungido. É verdade que Jesus era um homem de dores, conhecendo bem a dor, Isaías 53 versículo 3. No entanto, sua obra de justiça, em toda a sua plenitude e dimensões, foi recompensada como a obra mais feliz e satisfatória já realizada.
Apesar da dor e tristeza de seu trabalho, a realização da obra de Jesus o deixou ungido com o óleo da alegria mais do que qualquer outro. Certamente ele era um homem de dor, mas sob sua dor havia uma alegria permanente e central. Ele, o mais triste, era também o mais feliz dos homens, e, ungido com um óleo de alegria acima de seus semelhantes. É por isso que Deus, o seu Deus, que ungiu, a pessoa do rei ungido é descrita de uma forma fascinante. No Salmo 45, versículo 6, ele mesmo é chamado de Deus. Agora, no Salmo 45, versículo 7, o rei é descrito como estando ligado a Deus, cuja unção ele recebeu. É uma afirmação estranha, este rei é Deus, mas ele recebe de Deus. Passagens como esta são o fundamento da ideia da Trindade, de que existe um Deus que existe em três pessoas. É a maneira de dar sentido ao que parecem ser declarações contraditórias na Bíblia. Que há um só Deus, Deuteronômio 6 versículo 4, Gálatas 3 versículo 20. Diz-se que essas três pessoas são Deus e se relacionam umas com as outras aqui e em muitas outras passagens. O Salmo 45 mostra uma notável interação entre as pessoas da Trindade. Deus, seu Deus, fala do Pai e sua posição de autoridade sobre a segunda pessoa da Trindade. Você se refere ao Filho. Ungido tem em mente o ministério e a presença do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. As palavras desses dois versículos juntas são incompreensíveis, a menos que sejam entendidas como referindo-se à encarnação de Jesus Cristo. Só ele pode ser chamado de Deus e ao mesmo tempo o Pai como seu Deus. Todas as tuas vestes são perfumadas com mirra, aloés e cássia, palácios de marfim, os instrumentos de cordas te deliciam. As filhas dos reis estão entre suas damas de companhia, à sua direita está a rainha dourada de Ofir. Esses versículos exaltam a beleza e o esplendor do reino de Deus, sua presença e seu povo. Fala da alegria que vem de adorar o rei e fazer parte de seu reino. É também um lembrete para nós de que devemos manter nossa fé nele e mostrar nossa lealdade a ele, mesmo diante das tentações do mundo. Podemos nos consolar sabendo que Deus sempre estará ao nosso lado, pronto para nos confortar e guiar. Todas as suas roupas são perfumadas com mirra, aloés e cássia. Esta é outra referência à beleza e gentileza do rei ungido. De certa forma, pode-se dizer que cheira bem, dando uma imagem mais completa de sua beleza e suavidade. Podemos imaginar um homem muito bonito, de caráter notável, retidão e coragem, mas que, no entanto, cheira mal e, portanto, é desagradável estar por perto. Jesus não é assim. Palácios de marfim, com os quais te alegra Rame. O salmista quis dizer não apenas um palácio, mas muitos palácios, tão majestosos que foram incrustados e decorados com marfim. Pode-se pensar em palácios majestosos dignos de Salomão em seu esplendor, apontando para a morada branca e pura de Deus no céu. Os palácios de marfim receberam esse nome devido às incrustações de marfim em seus painéis e ornamentação. Olhando para a obra futura de Deus, os palácios de marfim nos dizem que o rei ungido vem do céu. Ele não é apenas da terra, mas veio de palácios encontrados apenas no céu. As filhas do rei estão entre suas honradas esposas. O rei ungido é grande não apenas por quem ele é, mas também por aqueles com quem se associa. A mais alta realeza, as filhas do rei, a rainha, são as damas de honra em seu casamento. Falando profeticamente, ela nos lembra que uma medida da grandeza e majestade de Jesus é a grandeza dos homens e mulheres ao longo dos séculos que foram seus seguidores mais dedicados. Estes foram e são homens e mulheres de quem o mundo não era digno. Hebreus 11 versículo 38. À sua direita está a rainha. O casamento está prestes a começar, com a noiva, a rainha, posicionada no lugar de honra ao lado do rei. A noiva estava sentada à direita do rei e adornada com o precioso ouro de Ofir, um proverbial ouro fino. Reis 9 versículo 28 e Reis 10 versículo 11. Como Cristo está à direita do Pai, a Igreja está à direita de Cristo, onde, como sua esposa, ela brilha com os raios de seu marido. A esposa do Messias, o Rei. Ouça, minha filha, e reflita, e incline o seu ouvido, esqueça seu povo e a casa de seu pai, e o rei desejará a sua beleza. Já que ele é seu senhor, curve-se diante dele. O povo de Tiro estará presente com presentes, o mais rico do povo buscará seu favor. Esses versículos falam da recompensa que receberemos por sermos fiéis e dedicados a Deus, como seu desejo por nós e as riquezas que Ele nos concederá. Eles também nos encorajam a esquecer nossos desejos terrenos e nos concentrar nele, para que possamos nos tornar ainda mais belos aos seus olhos e receber suas muitas bênçãos. Por fim, esses versículos nos lembram que devemos nos esforçar para ser servos fiéis do Senhor e estar dispostos a deixar de lado nossos próprios desejos egoístas para a glória dele. Ouça, ó filha, agora o salmista voltou-se para a noiva e falou com ela.
Ele tinha encorajamento e conselhos para ela. Esqueça também seu próprio povo e a casa de seu pai, usando o conceito de Gênesis 2, versículo 24, este foi um convite para esta filha real em particular deixar seu povo e a casa de seu pai para se juntar ao rei ungido no casamento. Se não soubéssemos mais nada sobre esse rei, poderíamos pensar que ele estava descrevendo um convite de casamento literal para uma mulher real para literalmente se tornar sua esposa. Sabendo que Jesus de Nazaré é o Messias Rei que nunca se casou durante a sua vida terrena, compreendemos que se trata de uma metáfora familiar, o povo de Deus como noiva de Deus e a Igreja de Jesus como noiva. Assim, o rei desejará muito a sua beleza. Uma das razões pelas quais o rei convidou a filha real para o casamento foi que ele a viu bonita e a quis assim. Visto que a beleza do rei era a do caráter, Salmo 45 versículo 2, podemos ter certeza de que a beleza da noiva incluía o caráter. Estendendo a analogia, Jesus, Messias e Rei, vê a beleza de seu povo coletivamente, a Igreja, e eles desejam um relacionamento comprometido, na partilha de todas as coisas, em um futuro unido. Sua beleza, tão desejada e encantada pelo Messias, é espiritual, é a beleza da santidade, e sua vestimenta é a justiça dos santos. 1 Pedro 3 versículo 3, Apocalipse 19 versículo 8. Porque ele é o seu Senhor, adoro, tem o sentido de algo maior do que o respeito normal devido a um marido, mesmo um marido real. Esta esposa, esta filha real, vê que seu marido também é seu Senhor e digno de adoração. A filha de TYR virá com um presente, os ricos do povo buscarão seu favor, unir-se ao rei ungido em casamento significa muitos benefícios para esta filha real. Ela recebe presentes das nações e é colocada em tal posição que até os ricos buscam seu favor. Normalmente, outros buscam o favor dos ricos, o rei ungido a colocou em um lugar ainda mais alto. A submissão da noiva a seu parceiro como marido e rei anda de mãos dadas com a dignidade que ela também deriva dele. Seus amigos e súditos agora são seus, ela é uma vencedora, não uma perdedora, por suas homenagens. Ouça, minha filha, e reflita, e incline o seu ouvido, esqueça seu povo e a casa de seu pai, e o rei desejará a sua beleza. Já que ele é seu senhor, curve-se diante dele. O povo de Tiro estará presente com presentes, o mais rico do povo buscará seu favor. Esses versículos nos lembram que, se deixarmos de lado nossos próprios interesses e desejos e formos fiéis a Deus e servi-lo, Ele nos recompensará com seu amor, abençoando-nos com riquezas além de nossa imaginação. É um lembrete para nós da bondade e misericórdia de Deus, e um chamado para obedecê-lo e sermos fiéis a Ele. Podemos confiar que Deus cuidará de nós e nos proverá se depositarmos nossa fé nele e permanecermos fiéis a Ele. A filha real é toda gloriosa, porque ela está unida ao rei ungido em um relacionamento de amor comprometido. Grandes benefícios se acumulam para a filha real. Ela é toda gloriosa, e não por si mesma, mas por causa de seu relacionamento com o rei. Não podemos deixar de ler isso com a aplicação de como Jesus vê sua noiva e como ela é na verdade objetiva, toda gloriosa. Vemos a Igreja e notamos muitas falhas. Jesus olha para o seu povo comprado com sangue e diz, todos gloriosos. Talvez em nenhum lugar nos escritos do Antigo Testamento encontremos uma abordagem mais próxima de revelar o segredo da Igreja do que neste salmo. No palácio, em seus aposentos secretos, sua glória é grande. Embora invisível para os homens, seu Senhor a vê e a elogia. Ainda não aparece o que seremos. Suas vestes são tecidas de ouro, ela está vestida com roupas preciosas e belas. Ela tem vários vestidos de várias cores, que usa na presença do rei. Tecidos de ouro, as diversas graças dos fiéis, todas elas forjadas neles pelo mesmo Espírito, compõem este divino bordado, que adorna o manto nupcial da Igreja, que ali é apresentado ao rei, acompanhado pelas damas de honra, após o casamento maneira. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas a você, a filha real, esposa do rei ungido, é acompanhada por damas de honra e elas aparecem juntas perante o rei para o serviço nupcial. Esta escolta da noiva, conduzida ao rei em toda a sua elegância enquanto ele a espera com grande pompa, não é uma formalidade supérflua, é o equivalente registrado da frase de Paulo, para apresentar a você como uma esposa pura para seu único marido, 2 Coríntios 11 versículo 2. Em certo sentido, elas fazem parte da Igreja, mas para fins de imagem, são retratadas como damas de honra, e, embora a figura possa parecer incongruente, eles são representados como trazidos ao rei com a mesma familiaridade amorosa que a noiva, porque os verdadeiros servos da Igreja são da Igreja e compartilham de toda a sua felicidade. No esplendor de sua majestade, cavalgue vitoriosamente pela causa da verdade, da mansidão e da justiça, deixe sua mão direita ensinar-lhe ações impressionantes.
Deixe suas flechas afiadas perfurarem os corações dos inimigos do rei, que as nações caiam sob seus pés. Esses versículos nos lembram do poder e da força de Deus, chamando-nos a lutar pelo que é bom, justo e verdadeiro. Eles também nos chamam para permanecermos humildes e mansos enquanto confiamos no poder de Deus para trazer justiça e verdade. Somos lembrados de que é a mão direita de Deus que nos ajudará a cumprir seu propósito e que todos os inimigos cairão diante dele. Podemos confiar que Deus sempre estará conosco e nos ajudará em nossos esforços para sermos justos diante dele. Em lugar de vossos pais estarão vossos filhos, a quem fareis príncipes sobre toda a terra. Uma bênção é pronunciada sobre o casamento do rei ungido. Os pais são falecidos, mas serão substituídos pelos filhos do casamento. A herança do rei passa de geração em geração. Este trabalho contínuo significa que o nome do rei será lembrado por todas as gerações. É ao rei que ele agora se dirige, o vu e o seu são masculinos. As metáforas estão um pouco confusas, mas a ideia é clara. A união entre o Messias e sua noiva dá à luz filhos que são eles próprios príncipes sobre toda a terra. Muitos filhos são levados à glória, Hebreus 2 versículo 10. Ó Igreja de Deus, não te julgues abandonada, porque não vês Pedro, nem Paulo, nem aqueles de quem nasceste. De sua própria descendência foi criado até você um corpo de pais. Portanto o povo te louvará. O resultado de tudo isso é que o rei ungido é exaltado e louvado para todo o sempre. O fato de ele ter escolhido uma esposa, concedido a ela grandes privilégios e dado a ela uma bênção que perdura por gerações, tudo isso traz louvor a ele. É por causa da glória do Senhor que nos tornamos dispostos a abandonar todo o nosso povo e todas as nossas posses a fim de ser inteiramente para o seu louvor e, portanto, os instrumentos pelos quais a raça real é propagada e a glória do rei revelado, entre gerações e povos. Somos como o salmista. Louvamos aquele que nos redimiu para ser sua noiva? Estamos trabalhando para que as nações venham honrá-lo também? O Salmo 45 é uma canção de casamento real que descreve o casamento do rei com uma noiva estrangeira. O salmista descreve o rei como sendo abençoado por Deus e recebendo riqueza e prosperidade. No versículo 3, o salmista diz: cinja sua espada sobre sua coxa, ó poderoso, em seu esplendor e majestade. É uma referência às proezas militares do rei e à riqueza e poder resultantes. No versículo 5 o salmista diz: o teu trono, ó Deus, subsistirá para todo o sempre, um cetro de justiça será o cetro do seu reino. Esta é uma referência ao reinado do rei estabelecido por Deus e sendo justo e imparcial. O salmista descreve o rei como aquele que está vestido com esplendor e é adornado com majestade e sai vitorioso. O salmo também fala dos descendentes do rei herdando suas riquezas e poder, com o verso: teu trono, ó Deus, durará para todo o sempre, um cetro de justiça será o cetro do seu reino. Este versículo sugere que o reinado do rei não é apenas abençoado por Deus, mas também justo e imparcial, de modo que seus descendentes continuarão a governar com a mesma bênção, riqueza e poder divinos. No versículo 16 o salmista diz: em lugar de vossos pais serão vossos filhos, você fará deles príncipes em todo o país. Esta é uma referência aos descendentes do rei que herdam sua riqueza e poder. No geral, o Salmo 45 é uma celebração da riqueza e prosperidade do rei, que é considerada uma bênção de Deus. O Salmo é um hino de louvor ao rei, que é visto como uma personificação das bênçãos de Deus sobre seu povo, e o reinado do rei é visto como uma continuação do reinado de Deus e de suas bênçãos sobre seu povo. Salmo 45. Meu coração transborda com um bom tema, recito minha composição a respeito do rei. Minha língua é uma caneta pronta para escrever. Você é mais bonito do que os filhos dos homens, a graça é derramada em seus lábios, é por isso que Deus o abençoou para sempre. Cinja sua espada em sua coxa, ó poderoso, com sua glória e sua majestade. E em tua majestade, cavalga com prosperidade através da verdade, humildade e retidão, e a tua mão direita te ensinará coisas maravilhosas. Suas flechas estão afiadas nos corações dos inimigos do rei, os povos caem sob ti. O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre, um cetro de justiça é o cetro do seu reino. Você ama a justiça e odeia a maldade, é por isso que Deus, seu Deus, ungiu você com o óleo da alegria mais do que seus companheiros. Todas as tuas vestes são perfumadas com mirra, aloés e cássia, dos palácios de marfim, com os quais te alegra Rama. As filhas dos reis estão entre suas honradas esposas, à sua direita está a rainha dourada de Ofir. Ouça, ó filha, considere e incline seu ouvido. Esqueça-se também do seu povo e da casa de seu pai, assim o rei desejará muito a tua beleza, porque ele é o seu senhor, adore-o. E a filha de Tigre virá com um presente, os ricos do povo buscarão seu favor.
A filha real é toda gloriosa no palácio, suas vestes estão tecidas com ouro. Ela será trazida ao rei em vestes de várias cores, as virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas a você. Com alegria e regozijo eles serão trazidos, eles entrarão no palácio do rei. No lugar de seus pais estarão seus filhos, a quem você fará príncipes sobre toda a terra. Farei com que o teu nome seja lembrado de geração em geração, é por isso que o povo te louvará para todo o sempre. Vamos rezar. Pai Celestial, estamos diante de Ti hoje, levantando as palavras do Salmo 45. Nós te louvamos por sua fidelidade aos seus escolhidos e pelas bênçãos de riqueza e prosperidade que você concede àqueles que andam em seus caminhos. Agradecemos o exemplo do Rei neste Salmo, que é um reflexo de sua bondade e graça. Oramos pelas mesmas bênçãos sobre nós, para que possamos ser governantes fiéis e justos em nossas próprias vidas e para que nossos filhos e descendentes também possam herdar a riqueza e o poder de seu reino. Oramos para que nosso governo reflita o seu governo e que possamos trazer glória e honra ao seu nome por meio de nossas vidas. Pedimos sua orientação e proteção ao enfrentarmos os desafios desta vida, para que possamos sempre permanecer firmes em nossa fé e confiança em você. Pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Rei e Salvador. Um homem. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar em gostei, compartilhar, comentar e se inscrever em nosso canal, e ativar o sininho para ser notificado de novos vídeos disponíveis. Para o próximo vídeo.